Estamos aqui mais uma vez com o vídeo para responder os comentários que nós recebemos aqui no nosso canal. Muito obrigada a todo mundo que deixou crítica, comentários, perguntas. A gente fica feliz com essa interatividade e esperamos, que isso se aprofunde cada vez mais. Hoje a gente vai tentar falar um pouco sobre duas concepções do marxismo que o Igor pediu que a gente comentasse. O Igor Ismanioto, desculpa Igor se eu não falei seu sobrenome de forma adequada, certinho, escreveu o seguinte pra gente. Tem como abordar o programa de transição de Trotsky e o centralismo democrático? Obrigada. Então o vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre essas duas concepções muito fortes do marxismo do século XX. O Gustavo vai falar um pouquinho sobre o programa de transição pra gente, E depois eu falo um pouquinho sobre o centralismo democrático, beleza? A concepção de programa de transição, pelo menos o termo, ele foi criado pelo Trotsky já nos anos 30, na fundação da Quarta Internacional, mas está longe de ser uma elaboração teórica de um indivíduo isolado, é na verdade um produto de uma longa experiência de intervenção do movimento socialista sobre as organizações de trabalhadores e de operários. Por quê? Porque essas organizações, no geral, elas tinham uma intervenção sobre a base de trabalhadores que elas atuavam, que era marcada por uma cisão, que era a cisão entre programa mínimo e programa máximo. Que cisão é essa? Basicamente, programa mínimo eram as organizações que só intervinham, só agitavam, só faziam propaganda em cima dos problemas mais básicos que envolvem a vida dos trabalhadores, mas sem nunca conseguir remeter essas questões à necessidade de uma reorganização da sociedade sobre as outras bases, a destruição do capitalismo, a necessidade de tomada do poder pelos trabalhadores. Então ficava sempre na esfera da vida, que a gente chama imediata, cotidiana, sem nunca trazer esses problemas para a esfera da organização social da sociedade como um todo. Já as organizações que tinham um programa centrado, um programa máximo, apenas agitavam o socialismo, a necessidade de destruir o capitalismo, sem nunca intervir nos problemas mais básicos dos trabalhadores, e ficavam dessa maneira completamente isolados e separados do movimento real que se desenvolvia, da exploração real que se desenvolvia no interior das fábricas, das unidades produtivas em geral. A ideia de programa de transição, essa concepção de programa de transição, é a tentativa de se fazer uma ponte entre os problemas mais imediatos, mais básicos, mais cotidianos que são vivenciados pelas pessoas, pelo conjunto da classe trabalhadora, fazer uma ponte entre esses problemas e a necessidade de reorganizar a sociedade de outra forma, a necessidade dos trabalhadores tomarem o poder. Então, normalmente um programa de transição ele é elaborado procurando propor medidas que parecem compatíveis com aquilo que o capitalismo promete, mas que o capitalismo não consegue realizar. Um exemplo, o capitalismo não consegue realizar pleno emprego a todo momento, em todo lugar. Ele necessita de um exército de reserva, de pessoas desempregadas, para que a máquina de exploração, o nível de salários, possa fluir como normalmente acontece. Então, pegando esses pontos basilares que o capitalismo promete, mas que ele não é capaz de cumprir pela sua própria dinâmica interna, que o programa de transição ele é construído. Então, uma reivindicação chamada de transitória, quando ela remete para além do capitalismo. Ela não pode ser realizada plenamente no interior do capitalismo, mas é um anseio imediato, cotidiano da maioria das pessoas. Então, a concepção de programa de transição é isso. O texto que Trotsky escreveu, ele está sentado nessa concepção e procura mostrar como que, partindo dos problemas que estão colocados hoje, é possível conduzir os trabalhadores até a tomada do poder e o estabelecimento de uma outra sociedade que não é mais fundada na exploração. Então, a noção de programa de transição é fundamentalmente essa. Então, Igor, esse é um pouco da concepção de transição, do programa de transição do Trotsky. E quanto ao centralismo democrático, é uma concepção desenvolvida por Lenin, no seu processo de elaboração sobre qual forma de partido, qual organização mais adequada para se enfrentar a transformação da sociedade, a revolução socialista. E o próprio nome já diz um pouco do que se trata isso do ponto de vista de uma organização. Centralismo democrático, ele diz respeito à relação que os militantes vão ter dentro do partido. Democrático por quê? Dentro de qualquer organização, dentro de qualquer partido que se propõe a transformar a realidade, a democracia ela é fundamental.
Cada membro do partido, ele debate, ele propõe, ele entende a política do partido e, obviamente, critica essa política internamente, cotidianamente, no processo de construção da organização do qual ele faz parte e, consequente, da construção de uma alternativa revolucionária. Mas por que centralizado? O partido, ele age unitariamente. Ou seja, internamente se debate, se discute, se tira uma política, ou seja, se chega a uma determinada elaboração comum e a gente coloca isso em prática posteriormente. Mas todo militante, após votado, após exaustivos debates e votado a política, vai colocá-la em prática unitariamente. A gente tem que levar em consideração que construir uma revolução, construir uma alternativa para a sociedade é um processo de enfrentamento, é um processo de constante embate com as forças socialmente existentes que dominam a sociedade, a burguesia. Então, o partido ele tem que agir unitariamente como um corpo só para conseguir avançar e chegar à vitória, ou seja, a derrubada daqueles que detêm o poder. E essa concepção ele elabora a partir das suas próprias experiências, a partir da própria realidade pulsa e da necessidade de constituição de um partido dos trabalhadores como alternativa. Então, assim, não existe nenhum grande mistério com relação a essa questão. O problema todo é que ao longo do século XX a gente presenciou várias experiências no qual a democracia ela foi tirada no interior das organizações, no interior de governos, e as pessoas não mais contribuíam ou participavam efetivamente da construção das alternativas, dos partidos e tudo mais. Isso é o que a gente poderia chamar, inclusive, de centralismo burocrático, ou seja, uma casta de iluminados determina aquilo que os demais vão fazer. Isso é extremamente problemático, porque a gente não avança na política, a gente não avança na participação dos trabalhadores, a gente não constrói, de fato, uma alternativa socialista. Então, é por aí que vai a concepção do Lenin de centralismo democrático. Eu espero que tenha ficado claro, não só para o Igor, mas para todo mundo que assistiu o vídeo. E mais uma vez, muito obrigada. Valeu, até a próxima. Sabe quais são as duas coisas que me irritam? Isso? Não. Esses comentários silenciosos. Vocês estão tentando me irritar? Não. Não tá. Pessoal, se gostou dos vídeos, compartilha, divulgue, curte aí o nosso canal. Se ficou com dúvidas, posta alguma coisa aí que a gente pode responder as suas dúvidas nos próximos vídeos ou na nossa página no Facebook. Valeu!